Podeis assentar. Graça e paz, igreja. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 17. É sempre uma alegria para mim quando recebo a missão de estar aqui, mas hoje eu confesso que o meu coração está um pouco aflito, porque seria o pastor Roberto, que estaria aqui, e aí em virtude do diagnóstico da Covid, ele não pôde estar, mas creio que Deus tem tudo sob controle e cada detalhe está sendo cuidado, e em breve estará aqui conosco, amém? João capítulo 5, versículo 17, diz: Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Gostaria de orar, que você me acompanhe nessa oração. Senhor, eu te agradeço por este momento, ó Pai, te agradeço por essa noite, por esta semana, te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo privilégio, Senhor, que temos de estarmos aqui saudáveis, estarmos aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor com a nossa vida e pelo privilégio que temos de poder conhecer um pouco mais da Tua Palavra neste momento. Mais uma vez eu reforço a oração do irmão Marcelo e de toda a igreja em favor do pastor Roberto e dos outros amigos e conhecidos que neste momento estão enfrentando, ó Deus, essa batalha contra a Covid. Que o Seu amor, a Sua misericórdia esteja alcançando eles, que eles recebam, Senhor, esse calor, esse amor, esse carinho da sua igreja nesse momento, e que isso os conforte, os reanime e faça com que eles possam mesmo ter o seu coração cheios, Deus, neste momento. E eu te peço que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O título da ministração é Um Deus que Trabalha. E nós vamos dividi-la em três partes. A primeira parte é o tanque de Betesda, que é a história a qual o versículo que nós lemos está inserida, que é uma quase famosa história, mas eu acredito que a maioria de vocês ou já leu ou já ouviu falar, que está neste capítulo 5. O segundo tópico é a religião, como a religiosidade levou pessoas a transformarem uma lei tão maravilhosa e baseada no amor e cuidado de Deus para conosco, em um ritual diabólico, uma coisa assim terrível, e nós vamos acompanhar aqui no texto. E por fim, o trabalho, que é o que dá o título a essa ministração. Qual é o trabalho de Deus e qual é o trabalho da igreja diante a esse Deus? Queridos, o trabalho ele faz parte da nossa vida, Eu estive fazendo ali umas pesquisas e eu vi que, em média, um brasileiro trabalha cerca de 1.700 e alguma coisa de horas por ano. O ano tem cerca de 8.000 horas, então, 8.000 e algumas coisas. Eu sei que, resumindo toda a conta, para já chegar no final para vocês, se a gente trabalhar dos 20 aos 60 anos, que é uma idade assim bem razoável, para se trabalhar, nós teremos trabalhado sem parar durante 8 anos, sem parar para almoçar, sem parar para descansar, para dormir, nem nada. Aí você fala assim: nossa, mas só 8 anos? Só que eu acredito que, assim como eu, a maioria de vocês aqui passa a maior parte do seu dia no trabalho, não tem nenhuma outra atividade que você faça na sua vida mais do que trabalhar. Provavelmente, se você conseguisse somar as horas da sua vida e ver qual atividade você faz em cada uma delas, o trabalho, pelo menos na grande maioria, seria a atividade mais executada por nós. E isso faz parte da nossa essência, porque o nosso Deus, como disse o versículo, Ele trabalha até agora. E Jesus disse que Ele trabalha também. Eu, irmãos, falo isso com certo orgulho, trabalho desde os 11 anos de idade. Às vezes a gente vê as pessoas mais antigas dizendo que trabalham desde criança na roça e tal, e eu me sinto orgulhoso porque eu posso falar isso. Eu, quando vim para Rondônia com a minha família, lá em 2000, tinha 10 anos,
minha mãe voltou para Minas, ela decidiu vir morar em Rondônia, e aí ela voltou para Minas, e nós ficamos, eu e meu irmão, e aí, meu amigo, na casa da minha avó era roça, das 5 da manhã até as 3 da tarde, e aí o pau caía a folha lá, eu já quebrei milho, colhi café, plantei feijão, arranquei feijão, tudo que você imaginar de roça, eu fiz. Já trabalhei de servente de pedreiro, já trabalhei de lavador de carro, já trabalhei de office boy, tudo que você imaginar na vida que for digno, eu já tive a oportunidade de trabalhar. E eu falo isso com certo orgulho porque faz parte da nossa essência, né? Faz parte do nosso ser. Nós trabalhamos. Eu estava até essa semana conversando com um amigo e falando com ele sobre a questão dos bandidos, né? Porque a gente estava conversando sobre o Pix, que é essa nova ferramenta aí dos bancos de transferência. Quando já ouviu falar do Pix? E aí ele falando da preocupação, né, com a facilidade que isso vai trazer para os golpes e tal. Aí eu falei para ele assim, cara, se os bandidos usassem a criatividade, a inteligência e o esforço deles para fazer algo bom, o Brasil já não seria um país de terceiro mundo faz muito tempo, porque até os bandidos trabalham. E Deus trabalha, e Jesus disse que Ele trabalha também. O primeiro tópico, como eu disse para vocês, é o tanque de Betesda. A Bíblia diz, no início do capítulo 5, que na entrada de Jerusalém, pessoal, o slide está aí com vocês? Coloca aí para mim, Kaique, fazendo um favor. Havia um tanque, e esse tanque, ele estava ali na entrada, e nele ficava uma pequena multidão de pessoas. Tem ali algumas imagens, apenas para os irmãos terem uma noção de como que é. Bem ali no meio, aquela água ali era esse tanque, para a gente ver que era de difícil acesso, um lugar baixo assim, porque isso é importante para o desenrolar da história. Mas ficava ali, irmãos, é uma história assim muito engraçada, muito peculiar que a Bíblia traz, porque ficava ali uma pequena multidão, a Bíblia diz, de enfermos. Se fosse em 2020, eles não poderiam ficar ali, porque gerava uma certa aglomeração. Se tivesse que ficar ali, teria que tomar todos os cuidados, né? Os enfermos, para não transmitir o Covid, teriam que estar com suas máscaras e os seus álcool em gel ali, tudo equipadinho. Esses enfermos ficavam ali por uma razão, queridos. De tempos em tempos, vinha um anjo, descia um anjo, e aquele anjo dava uma agitada naquela água ali, e olha só que legal, o primeiro que pulasse dentro da água, era totalmente curado, seja lá do que ele tivesse. E aí, a Bíblia descreve isso, João descreve essa situação desse tanque, e de repente ele chama a atenção para um homem em particular, que estava enfermo haviam 38 anos, não sei, mas tudo indica que desde que ele nasceu. E aí, este homem estava ali com sua maca, então isso indica, não fala que era um paralítico, mas muitos creem que era um paralítico, por conta da situação que ele estava ali, mas independente se ele era paralítico ou não, o importante destacar é que ele tinha dificuldade de se locomover, porque a Bíblia diz que ele tinha uma maca. Isso vai ser importante daqui a pouco, você já vai saber por quê. E aí, esse homem estava ali, aguardando, porque de vez em quando o anjo vinha ali e agitava a água, e aí a Bíblia começa a dizer que Jesus apareceu naquele lugar, chegou e encontrou este homem não sabia quem era Jesus, e aí Jesus me faz uma pergunta, que é a seguinte, olha para aquele homem e diz, você quer ser curado? Irmãos, lendo o texto assim, de uma forma um pouco descuidada, das primeiras vezes que li, eu confesso para vocês que essa pequena parte do texto me intrigou, porque assim, eu sou meio ignorante, sabe? Eu sei que vocês são também, né? De vez em... A gente não gosta muito de pergunta óbvia, é ou não é verdade? Quando alguém chega para você está morrendo de fome, na hora do almoço, você chegou do trabalho, e aí a pessoa pergunta, você quer comer? Né? Você está ali fazendo uma caminhada, chega em casa, todo suado, cansado, e a pessoa pergunta, você quer água? Você quer? É óbvio que quer, né? Então assim, essas perguntas a gente costuma não ter muita paciência com ela. E aí Jesus chega e pergunta isso para aquele homem, irmãos, o homem estava
com enfermidade haviam 38 anos, e ele estava na beira de um tanque muito esquisito, esperando o anjo vir chacoalhar a água para ele pular lá dentro e ser curado. E aí Jesus chega e pergunta se ele quer ser curado. 3 opções. Primeira, ou Jesus é meio lento de raciocínio, meio devagar, não deixa ele ouvir eu falando isso, não contem para ele. Descarto essa opção. Ou Jesus estava tirando uma onda com a cara daquele paralítico, e aí se fosse nos dias de hoje, a gente já correria para o Facebook dizer que Jesus está sendo racista, preconceituoso, machista e um monte de coisa, porque hoje já não pode brincar com mais nada. Descarto também essa opção, e aí entra a terceira, que provavelmente Jesus fez aquela pergunta, porque no desenrolar da resposta daquele homem, Jesus iria deixar para nós um ensinamento. E aí, irmãos, a pergunta está no versículo 6, se você estiver com a Bíblia aberta aí. Jesus perguntou se ele queria ser curado, e aí no versículo 7, este homem, como eu disse, se fosse eu teria falado assim para Jesus: não, eu não quero ser curado não. Sabe o que é? Acabou a internet lá em casa, aí eu vim aqui dar uma olhada no que esse povo está fazendo. Ou então, acabei de assistir a minha série lá, favorita, e aí não tinha nada para fazer, estava meio entediado, vim aqui. Seria essa mais ou menos a nossa resposta. Mas esse homem, ele não respondeu nem que sim e nem que não. Se você olhar no versículo 7, olha o que ele disse para Jesus. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, esse versículo, ele é muito importante para a nossa ministração, e ele contém aqui 2 denúncias gravíssimas para nós, e essas denúncias, elas nos acusam, elas nos julgam, e elas nos condenam. Se nós estivéssemos diante de um tribunal, esse versículo aqui iria condenar a maioria de nós hoje. Para nossa sorte, graças a Deus, que nós não só temos um bom advogado, mas um advogado que de tão justo que ele é, sabendo que nós somos culpados, ele não fez uma defesa, ele pagou a nossa sentença, que era a morte. Ele cumpriu, ele se entregou e cumpriu por nós aquilo que deveria ser o nosso castigo. O versículo diz assim, repete comigo: ninguém, mais forte, irmãos, ninguém que me ponha no tanque. Sabe o que esse cara estava dizendo? Esse cara estava dizendo, trazendo para a linguagem de hoje, ele estava falando assim: Senhor, tem 38 anos que eu sou aleijado, que eu tenho uma necessidade, que eu preciso, que eu dependo de alguma coisa, tem um bom tempo que eu estou aqui na beira desse tanque, à procura da minha cura, à procura da minha luz, à procura de um caminho para a minha vida. E aí, sabe, essas pessoas que estão aqui também são enfermas, e sabe aquelas pessoas que já vão entrar na história, que são os religiosos, são os pastores, são os líderes, são os frequentadores de igreja, que naquele momento eram os judeus, e aí Jesus vai entrar numa situação com eles. Elas ficavam ali ao redor, cuidando da vida daquelas pessoas, observando o comportamento delas, e aí esse homem diz: Senhor, essas pessoas que estão indo na igreja, essas pessoas que estão trabalhando no ministério, não tem ninguém que me ponha no tanque. Se ele estivesse falando isso hoje, irmão, seria alguém que às vezes está sentado aí do seu lado, uma pessoa que está com a sua alma profundamente angustiada, uma pessoa que está passando por necessidades, uma pessoa que está precisando de uma cura, que está precisando de uma luz, está precisando de um caminho, e não tem muitos momentos, não são todos, porque nós muitas vezes somos usados sim por Deus, mas em muitos momentos pessoas sentadas do nosso lado, e elas olham para Jesus quando Jesus pergunta se elas querem ser curadas, e elas nem dizem que sim nem que não, elas simplesmente dizem: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque. Vocês conseguem perceber a gravidade dessa denúncia? E aí vem a segunda, que consegue ser ainda pior. Repete comigo: desce outro antes de mim.
A segunda denúncia dele consegue ser ainda pior do que a primeira, porque não só não tem ninguém ali para colocá-lo no tanque, como ainda na hora que tem uma situação de bênção, uma situação de favor, uma situação de algo acontecer, as pessoas ainda entram na frente daquele que precisava ser curado. O egoísmo, o egocentrismo, a preocupação somente com nós mesmos, né? Com a melhoria da nossa própria vida, com a melhoria da nossa própria condição, faz com que muitas vezes nós não só deixamos de ajudar, como também passamos por cima, tomamos a vez, entramos na frente e não nos comportamos como uma igreja. Vocês conseguem perceber a gravidade dessas duas denúncias, sim ou não? Então, queridos, nós precisamos estar atentos a esses paralíticos, esses enfermos. Nós precisamos nos comportar mais como Jesus e menos como religiosos. E eu disse que menos como pessoas que vivem subjugados por uma religiosidade. E aí nós entramos no nosso segundo tópico, que é a religião. No versículo 7, foi descrito essa resposta desse enfermo, e aí começa ali uma situação que, sabe o que aconteceu? Jesus simplesmente o curou. Óbvio, ele era Jesus, então Jesus curou aquele homem, e aí Jesus se ausentou, a Bíblia diz que Jesus se ausentou, o homem não sabia quem era Jesus, e aí, queridos, olha só o perigo. Primeiro que religião, ela vem do verbo religar, e não tem problema a religião, tá? Nós vivemos uma religião, Jesus é a nossa religião, mas a religiosidade, uma pessoa que cumpre rituais religiosos apenas por cumprir, achando que isso está fazendo alguma coisa, e não vive uma vida parecida com a de Jesus, vocês vão entender a diferença de Jesus para os religiosos agora. Essa pessoa provavelmente não conhece o Evangelho. Jesus curou aquele enfermo, e aí Jesus saiu dali. Jesus disse para aquele enfermo: pega a sua maca e vai embora. Ele pegou a maca e estava indo. Sabe o que o pessoal da igreja ali, chamado aqui de fariseus, fez? Eles chegaram para aquele paralítico e falaram assim: ei, o que você está fazendo? Ele falou assim: uai, o que eu estou fazendo? Eu estou indo embora, eu estava aqui, enfermo, tem 38 anos, veio um cara e me curou, mandou pegar minha maca e ir embora, o que eu estou fazendo? Eu estou indo embora. Aí eles falaram: não pode, hoje é sábado, está escrito aí, tá? Hoje é sábado, você não pode carregar a sua maca no sábado. Irmãos, quando acontece uma coisa boa, quando Jesus alcança a vida de alguém, a primeira coisa que a gente chega na pessoa, quer ver? Vocês vão se identificar assim como eu. Estou pregando para mim, tá? Você tem que parar de ouvir aquela música. Você tem que parar de ir naquele lugar. Muitas vezes sim, não estou entrando no mérito das coisas. Eu estou dizendo que assim, ao invés de nos alegrarmos e celebrarmos, Senhor curou alguém que sabe lá quantas décadas de idade essa pessoa tem, não conhecia o Evangelho, e de repente Jesus o alcançou, e nós, ao invés de nos preocuparmos que mais um habitante do céu se junta a nós estamos preocupados com que roupa ele veste, com se ele tem uma tatuagem ou não, com que tipo de música que ele ouve, com que lugar que ele frequenta, com que tipo de palavra ele fala. Era isso que essas pessoas estavam fazendo. Você foi curado? Não me importa se você foi curado, você não pode carregar a sua maca. Aquele homem olhou para eles e falou assim: então, meu amigo, você vai resolver com o cara que me curou. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 16: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Nós já vamos falar um pouquinho sobre a lei de sábado, como ela é maravilhosa, e olha o que esses caras estavam fazendo. E aí no versículo 18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, olha isso. Jesus curou no sábado, ele fez exatamente o que a lei manda fazer,
porque nós vamos entender que a lei do sábado é um cuidado para com a saúde das pessoas, e aí Jesus cuidou da saúde de um enfermo no sábado, e aí por causa disso, os religiosos queriam matá-lo. Ao invés de celebrarem, ao invés de se alegrarem, ao invés de copiá-lo, eles não só o perseguiam, como eles queriam matá-lo. Como eu disse sobre o sábado, se os irmãos quiserem, mas não precisa, podem abrir lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 13, onde diz: 6 dias trabalharás, e farás toda a sua obra, ou todo o seu serviço, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Irmãos, quando eu me converti, por um bom tempo, eu sempre tive aquela rivalidade entre lei e graça. Para mim, onde a lei não há graça, onde a graça não há lei, a lei é contra a graça e a graça é contra a lei. E se a gente não tomar cuidado, é mais ou menos assim que funciona, mas não é bem assim. E aí, com o passar do tempo, com o aprendizado, vindo à igreja, estudando, e aí depois com a teologia, eu pude compreender um pouco mais da lei. E aí eu confesso para vocês que talvez essa aqui seja a que eu mais goste, seja a que mais traz refrigério para a minha alma, por conta do amor de Deus que eu consegui perceber envolvido nessa lei. Todos aqui conhecem, inclusive nós temos uma linha religiosa hoje que segue que o sábado deve ser guardado e não pode ser executado nada. A partir das 6 horas, já tive alguns debates com os nossos queridos irmãos adventistas sobre isso, que a partir das 6 horas da sexta não se pode fazer nada, nem mesmo uma prova na faculdade, aí eles têm que remarcar, tem toda uma situação, até o sábado, 6 horas da noite, e eu conheço pessoas, parentes, próximos meus, que a gente debatia sobre isso, que não podia fazer esse trabalho das 6 da sexta até as 6 do sábado, mas o sábado à noite estava liberado cachaçada, mulherada, piseiro e tudo que você quiser imaginar. Então, para mim, não fazia muito sentido já, mas depois que eu conheci, aí pronto. Queridos, um breve resumo dessa lei, o que aconteceu? Todos conhecem ali a história do Antigo Testamento. Veio o dilúvio matou todo mundo, aí ficou Noé, aí começou tudo de novo. Veio Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles José. Veio fome sobre a terra, José tinha sido escravizado onde? No Egito. José foi para o Egito, Faraó teve um sonho, onde 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e 7 espigas, e aí vocês conhecem a história, e aí o faraó ficou atordoado, não sabia o que acontecia. Deus deu a interpretação para José, José interpretou o sonho do faraó e se tornou o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso no Egito. José trouxe sua família, trouxe Jacó, todos os judeus vieram de Canaã, se instalaram no Egito, começaram ali a plantar, colher, na verdade, plantar, colher, ter assim o seu rebanho, cuidar do seu rebanho, foram se multiplicando. José morreu, morreram aqueles, morreu o faraó e veio outro. O faraó ficou com medo daquele povo crescer muito e tomar o seu lugar. E o que ele fez? Escravizou o povo. Escravizou Israel, escravizou os judeus, cumprindo uma promessa que o próprio Deus tinha feito para Abraão. Vou ficar devendo o versículo porque eu esqueci de colocar a referência aqui, que o povo ficaria escravo por 400 anos no Egito. Então o povo foi escravizado, passou-se os 400 anos, veio quem? Moisés. Moisés fez aquele estardalhaço no Egito, tirou o povo de lá, o povo foi caminhando pelo deserto e Deus deu as leis. Dentro das leis, a lei do sábado, e esse é o texto ao qual Deus está dando as leis. Mas queridos, veja bem, por que eu disse essa história? Porque o povo estava saindo com uma mente de escravidão. Eu não sei vocês, mas escravidão,
Às vezes a gente chega do trabalho cansado, né? Trabalhamos 8 horas ali durante o dia e fala, não, eu trabalho que nem escravo. Não sei se você já falou isso, eu já falei isso várias vezes. Não, meu patrão acha que eu sou escravo. E aí a gente trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, meio-dia, ou plantões, ou escalas, e aí chega na segunda-feira a gente fala, ai meu Deus do céu, lá vai de novo a semana, aquela semana. Queridos, nessa época aqui, escravidão, sabe como que era? O sol nascia, a pessoa já estava trabalhando, a pessoa só parava de trabalhar na hora que o sol se ponha. E isso todos os dias da semana, de segunda a segunda, sem descanso, sem refrigério, sem nada. Isso era escravidão. Debaixo de pancada, isso era escravidão. E aí o que o povo ia fazer? Naturalmente, eles iriam fazer a mesma coisa. Na medida que alguns fossem adquirindo as suas terras, tendo ali um pouco mais de uma condição melhor, eles teriam seus empregados e eles iriam repetir isso. Então o que Deus faz? Deus chega para eles e fala assim, não vai ser assim entre vocês. O sábado é para vocês descansarem. O sábado não fará nenhum trabalho. E como eu sei que vocês vão desobedecer, aquele que trabalhar no sábado vai morrer. Ou seja, não trabalha de jeito nenhum, porque o bicho vai pegar. Essa era a lei, irmãos. Essa era a maravilhosa lei. E aí aqui no texto que a gente leu da lei, no finalzinho do versículo 14 diz, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? Porque o descanso, ele nos restaura. O descanso, ele não deixa que nós adoeçamos, que nós fiquemos muito cansados e o corpo envelheça mais rápido, toda uma série ali, poderia trazer um médico aqui, alguém da saúde para explicar melhor a importância de descansar. O corpo, tanto que a gente dorme todos os dias, o corpo não é feito para trabalhar 24 horas, nós não somos máquinas. E aí Deus traz isso aqui, e o cuidado nos detalhes, até mesmo com os servos e com as servas. Não farás nenhum trabalho, será um dia para vocês cultuarem, para vocês descansarem, para vocês curtirem a família. Essa era a lei, irmãos, o cuidado de Deus conosco. No versículo 15 ele diz, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e o que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, e por isso ele te ordenou que guardasse o sábado. Essa era a lei. Vocês conseguem perceber o carinho de Deus, o cuidado de Deus conosco, sim ou não? E aí, meus irmãos, olha para você ver que envolveu até saúde, né? O cuidado de Deus com o nosso corpo, com o nosso descanso, com a nossa recuperação. E aí Jesus vem num sábado, e ele cura um enfermo que faziam 38 anos era enfermo, e aí os religiosos, ao invés de, a lei foi cumprida, não, eles dizem, temos que matar porque ele está descumprindo. Porque estavam tão cegos em sua religiosidade, tão cegos em sua falta de Jesus e a sua sobra de rituais, que eles não conseguiam perceber o quão diabólico, como eu disse lá no início, era isso. Eles queriam matar o autor e consumador da lei, da graça e do cuidado conosco. E aí a gente entra para já concluir no terceiro e último tópico, que dá o título dessa mensagem, que é o trabalho. Jesus poderia muito bem ter ignorado aqueles homens, Jesus poderia muito bem ter virado as costas e saído dali, Jesus poderia ter feito como João e Tiago sugeriram, mandar cair um raio do céu e consumir todo mundo, poderia ter feito um monte de coisa, mas Jesus, em sua sabedoria, em seu amor, em sua graça, já conhecida por nós, responde no versículo 17, que é o nosso versículo chave, assim, mas ele lhes disse, o meu pai trabalha até agora, dando uma sensação de que ele não parou de trabalhar, e eu trabalho também. Como eu disse, Jesus não está descumprindo a lei, muito pelo contrário, ele está cumprindo. A lei de sábado era para nos ajudar, e não para que nós ficássemos cuidando do que o outro está fazendo ou não, tanto que
Jesus ensinou que nós devemos tirar primeiro o tronco de árvore que está no nosso olho, antes da gente se preocupar com o cisco no olho dos irmãos. Por exemplo, você acha que se um dia de sábado você estiver passando por um momento difícil e você clamar a Deus, Deus não vai te atender só porque é sábado? Não, né? Ele vai atender, se for da vontade dele, é claro, mas Deus continuou trabalhando, Deus continuou exercendo. O que acontece é que as pessoas não entenderam, distorceram e aí começaram a viver algo totalmente diferente do que a Bíblia pregava, tanto que a gente vai ver várias vezes na Bíblia. A gente vê um embate, um dia que os discípulos colheram umas espigas de milho e comeram no sábado, e os fariseus ficaram loucos da vida, porque estavam comendo no sábado. Jesus nunca proibiu. Se você ler, eu desafio vocês, se tiver alguém que é adepto ao guardar o sábado, eu desafio você a me mostrar onde está escrito que é proibido curar, alimentar, ajudar, alcançar o oprimido no sábado. Você não vai achar. Tanto que Jesus, na história das espigas, ele disse para eles: qual de vocês, que se um bezerro seu cair num buraco no sábado, você vai deixar ele morrer e não vai lá resgatá-lo? De tão hipócrita que eles eram. O enfermo não poderia ser ajudado, mas se um bezerro cai, eles vão lá e ajudam. Então, como eu disse, essa lei foi transformada num ritual, pelo menos aqui nesse texto, diabólico. E muitos hoje seguem dessa forma. Não estou dizendo que todos que seguem estão errados, não estou dizendo que guardar o sábado da forma que guardam, que todos estão errados, mas muitos o fazem apenas por religiosidade e nem sabem o significado dessa lei. Por isso, eles procuravam matar Jesus. O Ministério de Louvor, se quiser, já pode chegar aqui. Se eu perguntar para vocês hoje, não precisam responder, mas se eu perguntar para vocês hoje, se lá fora a igreja é vista como guardadora de sábado ou como curadora de enfermos, qual você acha que seria a resposta? Irmãos, nós temos sido vistos, e eu falo isso porque eu estou inserido na sociedade, assim como vocês, nós temos sido vistos como guardadores de sábado, pessoas que vêm para a igreja, que cumprem rituais religiosos, mas raríssimas vezes nós somos reconhecidos como pessoas que curam, pessoas que aliviam, pessoas que ajudam, pessoas que iluminam o caminho. Raras vezes nós somos vistos como pessoas que acolhem o oprimido, que libertam os cativos. Jesus disse, a palavra diz: misericórdia quero e não sacrifício. As pessoas transformaram as leis misericordiosas em sacrifícios e rituais humanos. Nós temos transformado a graça de Deus em rituais e sacrifícios humanos. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, como eu já disse, Ele não só advogou a nossa causa, como sabendo que seríamos condenados, Ele pagou, Ele se fez condenação por nós. A boa notícia, irmãos, a boa notícia é que, como o título da mensagem diz, Ele é um Deus que trabalha. E o próprio versículo diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, talvez eu tenha criado uma situação aqui onde nós nos vimos de uma certa forma assim, errando. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, Ele mesmo trabalha em nós para que nós, como filhos, possamos ser vistos como uma igreja misericordiosa e não como uma igreja cumpridora de sacrifícios e rituais. O nosso papel, o nosso trabalho é nos achegarmos a Deus, é conhecermos a Deus, é nos alimentarmos do pão da vida, é nos deliciarmos na palavra de Deus e na sua presença. Amém?